Tenho à minha frente o Dr. Paulo Andrade, meu amigo, formado em Filosofia, que me deu o prazer e fez o favor de apresentar o meu livro Em cá estudar Indústria, Técnica e Cultura. As encruzilhadas da vida levaram-no a afastar-se daqui. Colega, o que é que o trouxe aqui fazer esta exposição? Como sabem, uma das questões mais pertinentes da nossa sociedade atual é o corpo. Convém pensarmos nele a partir exatamente da tecnologia. E uma das tecnologias que está a ser ultrapassada, mas que não deixa de ser a imagem do corpo, à qual nós podemos aceder, são as radiografias, as tomografias, as ecografias, os exames médicos. E eu pensei nesta situação e dei o nome a esta exposição Bibliotech Exhibition. Bio é do corpo, Blio tem a ver com a biblioteca, um espaço onde se pode ler, e Tech é tecnologia. Portanto, cada radiografia, cada exame de imagiologia médica é de alguma forma uma sala onde nós podemos estudar, perceber e compreender o corpo e projetar o corpo, porque uma das ciências que está muito em voga é a biotecnologia, não é? E tem-se construído a partir daí a biónica. Como é que o carbono se pode encontrar com o silício no nosso corpo e como é que nós podemos fazer daí um corpo que não sofre. E depois temos aqui esta questão do corpo imagiologizado, quer dizer, o nosso corpo não é um corpo entendido como carne e osso. O nosso corpo é um corpus, quer dizer, uma construção dos diferentes saberes, dos diferentes conhecimentos, das diferentes experiências, que é o que de alguma forma estas ecografias, esta imagiologia médica nos consegue dizer. Este corpo socialmente aceite, socialmente visualizável, mas que para ser visível necessita do olho do médico, da experiência desse olhar. Por isso é que eu convido as pessoas a virem olhar para isto e perceberem que o olhar ainda é extremamente importante na nossa vida. Tenho aqui o que é uma aliança entre a Sagrada, é o corpo da Sagrada e Eterna Aliança entre conhecimento e fé. Porque nós somos um seres, quer queiramos, quer não, religiosos ou ligados ao Sagrado, e quando há qualquer nódoa que entre no nosso corpo, qualquer hóspede que não é convidado, nós também apelamos à fé, não só ao conhecimento científico, mas ao graças a Deus, não é? Graças a Deus que me pôs este médico, graças a Deus que ainda fomos a tempo. E portanto tenho hoc enim corpus meu, que é este corpus da radiografia que está aí na cruz, como se fosse o corpo de Cristo radiografado, não é? Depois temos aqui a aliança entre a tecnologia, que é o co-create, que é o cinema, que é a oração, que é a ciência, que é a robótica, que é a inteligência artificial, que é a internet das coisas e a esperança. E depois, como está muito em voga aqui percorrer Castro Daire, pus percorrer o corpo com energias saudáveis em Castro Daire. Muito bem, colega, só mesmo um homem formado em Filosofia é que podia fazer esta relação que fez aqui nesta exposição. Exatamente. Vamos lá ver o resto. Aqui temos as vísceras do corpo, temos o fígado, o baço, que são partes integrantes do nosso corpo. Eu gostaria de fazer aqui um pequeno parênteses que o mito de Prometeu, talvez a interpretação mais correta seja a regeneração, porque o Prometeu ficou grilhoado, iam lá, picavam-lhe o fígado, mas durante a noite o fígado regenerava. O que quer dizer que o nosso corpo também pode ser regenerável. E é este o grande desafio que a medicina do futuro terá, regenerar o corpo. Ligar o pensamento antigo à atualidade. Exatamente. É assim que faz um filósofo. Diz o Paulo que estão ali, naquela radiografia, às mãos. As mesmas que deitam a árvore abaixo, mas também que a plantam. Nesta radiografia, o que vemos, Paulo? Vemos aquilo que nós nos vamos transformar numa caveira, não é?
perdemos o cérebro, perdemos o pensamento, mas ficam-nos os ossos que irão alimentar bichos e que irão alimentar a natureza, é a chamada economia circular da natureza. Mais órgãos nossos do corpo humano, aquele que nos faz respirar. Os pulmões. Que explicação me dás, ó Paulo, a esta ecografia? Estas são ecografias renais e suprarrenais que geralmente são feitas a pessoas que são operadas à próstata. Fazem uma prostatectomia radical, retiram a próstata e depois, para acompanhar, perceber se o que poderia ser maligno deixou de ter influência ou está a ser controlado, tem que se fazer estes exames. E fazem-se os exames com a bexiga cheia e com a bexiga vazia para fazerem o controle dessa situação. É uma forma de acompanhar as pessoas que tiveram problemas oncológicos ou que ainda têm, convivem com esse problema, e é uma forma de irem controlando e de irem gerindo a evolução ou a estabilização dessa doença, para perceber se há metástases ou não. Quer dizer, eu a pensar que vinha falar com um filósofo e tenho à minha frente um médico. Temos aqui uma perna consertada. Diga lá, Paulo. Temos aqui os parafusos que dão segurança e dão estabilidade a uma perna que foi partida, não é? E como é que a ciência consegue controlar, consegue recuperar algo que se partiu utilizando produtos que de alguma forma são estranhos ao corpo, mas que o corpo vai aceitando como uma forma de agradecimento por se sentir curado e por reassumir as suas funções iniciais. É a questão mesmo do Prometeu. Exatamente. Ó Paulo, você fez a exposição aqui neste espaço aberto, muito conhecido por mim, já fiz vários vídeos a dar notícia ao mundo. Por que fez aqui esta exposição neste espaço? Porque o Calvário tem um peso muito interessante na nossa história ocidental. E também tem esse peso porque está ligado ao corpo, ao sofrimento que o corpo teve porque levava a cruz e que se traduziu em história civilizacional. E aqui o sepulcro, de alguma forma, é uma metáfora do corpo, porque o nosso corpo é que é o nosso templo, é que é o nosso sepulcro, porque é aí que se começa a tecer a nossa morte, se assim poderemos dizer. Há quem diga que nós todos os dias convivemos com um morto no corpo, e esse morto que nós trazemos no corpo poderá ser simbolizado aqui na nossa cruz, porque na linguagem tradicional diz que cada um tem a sua cruz. E essa cruz não serão só as vicissitudes da vida social, da vida cultural, da vida económica, mas também dessa vida de carne e osso que nós podemos ir tendo, que é a questão do sofrimento. Mas aqui o sofrimento que a cruz nos traz também é um sofrimento de experiência. Não é só o sofrimento da dor, porque nós temos que entender que cada experiência que nós temos é um sofrimento. Sofrimento que vai trazer alterações ao nosso corpo, vai trazer-nos novas experiências, novas formas de nos sentirmos enquanto seres vivos. E aqui o Calvário traz-nos precisamente essa imagem também de Prometeu, que é a questão da regeneração do corpo.
O corpo morre, mas também se regenera porque se vai encontrar com a natureza e se vai transformar em alimento para a própria natureza. E vai se espalhar por toda a natureza enquanto alimento de um animal que vai alimentar, de um inseto que vai alimentar um animal, que esse animal vai alimentar outras pessoas. E depois é também este percurso em linha reta, rodeado pela natureza, que é a nossa vida. Não será uma linha reta, mas é também, como tem aqui, estas entradas e estas saídas todas, não é? Muito bem. Todos nós temos, ao fim e ao cabo, a nossa via sacra. Eu disse há dias, todos nós temos a nossa romagem a Santiago, mesmo sendo crente ou não crente. É sempre uma metáfora. E o Paulo, a quem eu já não via há muito tempo, me trouxe para esta sua exposição o nome de Prometeu, o agrilhoado. E eu, que não sendo de filosofia, mas de história, também li algures que transitamos, temos caminhos, encruzilhadas. Numas delas nos encontramos, noutras desencontramos. Hoje tive a feliz sorte de encontrar um amigo que, dando aulas em Castro Daire, se afastou da terra. Fomos ambos militantes ativos do Partido Socialista. Hoje já não há quem se lembre disso. Tivemos a nossa intervenção cívica e cultural, depois afastámonos e hoje houve aqui o reencontro. Para mim foi uma felicidade. Paulo, dou-lhe os parabéns pelo seu trabalho, pelas suas ideias e, sobretudo, pela inovação, pois o seu trabalho, enquanto trabalho de exposição, é inédito e, até usando a sua profissão, a filosofia, há sempre mais perguntas do que respostas. E o Paulo, meu amigo, aqui as deixa. Doutor Abílio, reeditamos, rememorizamos pensamentos divergentes, pensamentos convergentes, atitudes divergentes, atitudes convergentes, mas de reconhecimento de valor. E não o valor no sentido monetário, mas de valor. De uma pessoa que é capaz de valorar a história de um concelho, é capaz de valorar as pessoas desse concelho, é capaz de valorar as tradições e os costumes desse concelho, de forma a dar-lhe uma identidade cultural, uma identidade histórica, que será seguramente consultada, estudada e objeto de diálogo em tempos futuros. E isso, perdoe-me, mas também foi um desafio, quando nós tínhamos as nossas divergências, que eu lancei com toda a sinceridade e com toda a honestidade, e vejo que, e verifico, e sente-se e materializa-se essa dimensão que o Dr. Abílio tem de pesquisar. Porque quem pesquisa, o cético, quando falávamos em cético, não é a pessoa que duvida tudo e mais alguma coisa. Mas o cético quer dizer pesquisante, uma pessoa que pesquisa para conhecer melhor, para poder ensinar melhor, para poder aprender melhor. E o Dr. Abílio pensou que cumpre bem essas duas funções extremamente importantes. Enquanto ser aprendente, é um ser que ensina, e é um ser que aprende também a ensinar, e é um ser que ensina a aprender também. E bem-aja por isso. Não esperava esse agradecimento, mas estou-lhe efetivamente grato. E lembro só, e já lá vão tantos anos, na apresentação que fez do meu livro, falou em fazer e saber fazer. A passagem importante que nós necessitamos é passar do culto do poder ao poder culto. Porque o poder culto é aquele que se abre a diferentes manifestações, a diferentes expressões, a diferentes ideias, a diferentes linguagens, com o objetivo sempre de melhorar o futuro, não é? De pensar o futuro, e o futuro está sempre em aberto. Ficamos então com esta.
O poder culto e o culto do poder. Vamos, qual deles escolher?